Lucas capítulo 18, 11. Lucas capítulo 18, versículo 11. À medida que você encontrar, posicione-se de pé. Lucas capítulo 18, versículo 11. Glória a Deus. Lucas 18, 11. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Amém? Vamos orar. Ó Deus querido, precisamos te ouvir, ó Pai. Nós confiamos em Ti, confiamos inteiramente em Ti, Senhor. Que a mensagem, ó Pai, seja a atuação, a ação do poder do Teu Espírito Santo, que ela não seja formada por palavras mortas, mas pelo Espírito vivificador. Ó Santo Deus, fala conosco. Nós precisamos te ouvir, ó Pai. Nós desejamos te ouvir. Queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz falando ao nosso coração através dessa palavra. Que a Tua palavra vá e faça o que lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa passagem de Lucas fala de uma parábola de Cristo. E estudando a palavra de Deus, eu encontrei um salmo de número 18, que o autor do salmo usou o tema da sua fala, o tema da sua oração naquele salmo era muito parecido com o deste fariseu. É um salmo de Davi, salmo número 18, versículo 20. Dentro de alguns instantes nós vamos ler esse salmo. Quando nós lemos o texto de Lucas, fica claro, né, como Jesus ele se opunha à religiosidade vazia que era presente na vida de alguns daqueles homens que conviveram na mesma época que os apóstolos e que o ministério terreno de Jesus. E nós vemos constantemente Jesus repreendendo esses homens que, em tese, eram os maiores conhecedores da palavra de Deus, mas quem menos as praticava de coração, de verdade. Senão não eram alvos de tantas críticas de Jesus. As pessoas que aparentemente menos se importavam com a palavra, menos conheciam a palavra, menos se dedicavam às palavras das Escrituras, foram as pessoas que mais receberam a atenção de Jesus. E isso se explica pelo próprio Jesus. Ora, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. Os justos não precisam de arrependimento, mas os pecadores, esses sim, precisam de arrependimento, precisam de perdão. Então, no Salmo de Davi, ele fala mais ou menos a mesma coisa que esse fariseu falou, só que usando outras palavras. Aquilo que o fariseu falou de forma reduzida, resumida, o salmista Davi, no Salmo 18, versículo 20 até o 27, ele falou de forma bem mais longa
e na poesia que o Salmo exige, né? No próprio formato dos Salmos. Os Salmos eram poesias, eram hinos. E no Salmo 18, no Salmo de número 18, os versículos de 20 a 27, os versos de 20 a 27 do Salmo 18 dizem o seguinte: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Nós percebemos um pouco talvez num bom sentido da palavra, um pouco de arrogância do salmista. O salmista, na sua fala, ele não foi diferente do fariseu da parábola de Jesus. No conteúdo da sua fala, o salmista não foi diferente daquele fariseu. Ele estava muito confiante de si mesmo. Ele estava considerando-se muito justo. O próprio salmista, ele diz o seguinte: também fui sincero perante ele e guardei da minha iniquidade, pelo que retribuiu o Senhor conforme a minha justiça. Nesse momento da vida, o salmista realmente estava muito dono de si mesmo, muito dono da verdade, estava muito confiante. A sua autojustiça estava num grau muito alto, a ponto dele ter coragem de fazer um salmo desse. Nem nos nossos melhores momentos de fidelidade, de santidade, eu teria coragem de falar as palavras que esse salmista falou nesse momento. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Ele abusou, ele abusou da autoestima dele nesse salmo. E é curioso que quem está falando isso aqui é Davi. Sabe, aquele Davi que traiu o seu próprio amigo Urias e deitou-se com a mulher dele. É o mesmo Davi que conspirou para matar Urias. É o mesmo Davi que, desobedecendo a palavra do Senhor, fez um censo em Israel sem nenhuma necessidade e resultou na morte de muitas pessoas por conta disso. É este Davi que está falando tanto da própria justiça. Certamente esse salmo foi escrito antes de todos os pecados que Davi cometeu. Senão, acho que ele não teria coragem de escrever esse salmo como ele escreveu. Ele ficaria mais naquele estilo ali do Salmo 51. Né? Quem conhece o Salmo 51 aí? Vamos abrir o Salmo 51. Salmo de número 51. Veja só o que diz, né? Parece muito mais humilde nessa segunda fala do que na primeira.
ele parece muito mais humilde no capítulo 51 do que no capítulo 18. Ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Nem parece que é a mesma pessoa que está falando. No Salmo 18, no versículo 20, ele diz: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Que pureza de mãos era essa que Davi imaginava que tinha? Porque o próprio Deus testificou contra ele: você não construirá o templo, porque você é um homem que tem as mãos sujas de sangue. Que pureza de mãos de que o Davi está falando no Salmo 18. No Salmo 51, ele retrata quem verdadeiramente ele é. No Salmo 18 ele estava empolgado. Às vezes algumas pessoas passam por experiências espirituais que as empolga. E nessa empolgação, elas acabam falando coisas que não deveriam falar. Elas acabam se comportando de forma que não deveriam se comportar. O orgulho toma conta, às vezes, de algumas pessoas que estão crescendo, que estão prosperando de alguma forma, em alguma situação, não necessariamente só nas questões espirituais, mas às vezes nas questões financeiras, às vezes nas questões profissionais, acadêmicas. A pessoa começa a crescer, e mais ou menos foi o que aconteceu com Davi no início da sua trajetória, ainda nesse momento do Salmo 18. Mas aí chega no capítulo 51, Davi precisa contradizer aquilo que ele disse. Davi precisa desfazer a sua autojustiça que ele recitou, de forma muito bonita no Salmo 18, mas que acabou se mostrando não sendo a realidade dele, homem pecador. E aí, quando a gente compara esses dois momentos da Bíblia, o de Lucas capítulo 18, versículo 11, e o do Salmo 18, a partir do versículo 20. Esses dois homens falaram basicamente a mesma coisa. Só que o fariseu diz a parábola que ele não voltou justificado para casa. Apesar de Jesus não dizer isso com todas as letras, apesar de Jesus não afirmar isso, é o que a gente percebe quando ele faz a pergunta para o povo que o ouve. Ele diz: qual dos dois homens foi justificado para casa? Certamente o publicano, que era o pecador, que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, esse foi justificado para casa. Mas o fariseu, na sua autojustiça, não foi. Mas qual a diferença entre esses dois homens, o fariseu da parábola de Jesus e o salmista Davi do Salmo 18? É porque Davi, ele reconheceu as suas fraquezas. Ele pode até, em algum momento, falar da sua justiça, mas ele se lembra das suas fraquezas. Quando eu li o capítulo 18 de Lucas, eu procurei entender o significado daquelas palavras, o que aquele texto tinha para me passar. E ele inicia o versículo dizendo: o fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Esse termo são duas palavras escritas no original, que é prós, que é por, em benefício de alguém. Eu vou fazer alguma coisa por alguém, em benefício de alguém. A palavra por, em direção a alguém, com respeito a alguém, alguma coisa assim, para alguém. E a segunda palavra quer dizer a si mesmo. Então tem uma versão da Bíblia, eu não sei se algum de vocês tem essa versão aí,
que ele diz o seguinte, que este fariseu orava de si para si mesmo. Olha que coisa interessante, que oração estranha é essa? Geralmente nós oramos para Deus, né? O texto que foi traduzido, que orava no seu íntimo, orava de si para si mesmo. O centro da oração desse homem não era a vontade de Deus. O centro da oração desse homem não eram as coisas espirituais. O coração da oração desse homem não eram as coisas eternas, incorruptíveis. O centro da oração desse homem era ele mesmo. E aí o Lucas registrou no seu texto original que o fariseu estava de pé e ele orava de si para si mesmo. O conteúdo da oração era ele, e ele orava para ele mesmo, e Deus era meramente um espectador da oração dele. Ele estava fazendo um show nessa oração. Ele estava apresentando a si mesmo, porque o texto diz que ele estava de pé. Provavelmente a gente entende, eu observei em alguns comentários, mas isso já é claro, que esse homem ele estava em pé porque ele queria destacar, ele queria aparecer, ele queria ser visto nessa oração. Apesar de ser uma tradição para o judeu orar em pé, a gente percebe isso no Muro das Lamentações. Eles ficam de frente para o muro, balançando a cabeça, movimentando o corpo, tentando cumprir o Shema Israel, que diz que honra ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, né, de todo o teu entendimento. Então ele mexe o corpo todo para que o corpo todo ore. E aí eles tinham o hábito de orar de pé. Mas nessa passagem especificamente, a gente percebe que ele estava em pé porque ele queria ser visto. Ele estava em pé porque ele queria mostrar que ele estava orando. Apesar das pessoas não ouvirem a oração dele. Ele não estava orando em voz alta, porque o texto diz que ele orava de si para si mesmo, ele orava consigo. Há traduções que diz que ele orava no seu íntimo, no seu interior. Essa era a oração dele. Ele não clamava em alta voz, ele orava internamente, mas ele orava de si para si mesmo. A oração dele tinha como centro o próprio ego dele. E quando eu li isso, eu achei, no mínimo, engraçado, né? Como orar de si para si mesmo. Que tipo de oração é essa? Que tipo de pessoa ora de si para si mesmo? Que tipo de pessoa tem como objeto da sua oração única e exclusivamente ele mesmo? Eu percebi que essas orações podem ser mais comuns do que a gente pensa. E eu comecei a olhar para as minhas próprias orações. Quantas das minhas orações são de mim para mim mesmo? Quantas das minhas orações têm como único objetivo o meu benefício próprio e de mais ninguém? Quantas de minhas orações estão ausentes da glorificação e adoração a Deus? Quantas vezes eu fiz exatamente o que este fariseu fez? Quantas vezes eu me levantei dos meus joelhos e continuei sem ser justificado como esse fariseu? Não foi. O fariseu, estando em pé, orava de si para si mesmo. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. E aí ele começa a oração. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele coloca-se num patamar de superioridade às demais pessoas. Ele foi bem amplo, né? Não sou como os demais homens, ou seja, né, o grupo infinito, diz a matemática, né?
todos os outros. Eu não sou como essas. Esse ponto ele até não errou, ele errou na intenção. E ele começa os adjetivos dos demais homens: roubadores, injustos e adúlteros. Pronto. Acabou a lista de pecados deste fariseu. Talvez se ele continuasse com a lista, ele não poderia fazer essa oração. Talvez se ele ampliasse a lista, ele não teria dito essas palavras. Mas ele citou apenas 3 pecados, relativamente simples de não fazer. Roubo, creio que a maioria de nós aqui nunca roubou nada. Então, estamos incluídos nessa oração. Injustos, é bem subjetivo esse elemento aqui, até porque o conceito de justiça muda muito de uma cabeça para outra. Mas, de forma geral, nós agimos com justiça. Nós gostamos daquilo que é certo, né? Quando se está falando alguma coisa certa, alguma coisa correta, o que a gente ouve daí? Manda mais, Jesus, né? É o que a gente sempre escuta. Então, existe um sentimento de justiça no nosso coração. E depois adúlteros, né? Outra coisa que também não é tão recorrente, pelo menos para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai bem nessa área, com algumas poucas exceções, espero que poucas. E aí ele encerra a lista de pecados dele que o diferencia dos demais homens, que torna superior aos demais homens, o que torna num patamar mais alto e mais elevado espiritualmente do que outros homens que o cercavam. Mas aí, o grande problema é que, certamente, além desses 3 míseros e insignificantes pecados que ele numerou aqui, existe uma quantidade muito grande de outros pecados que certamente esse homem cometia. E aí a grande questão é que nós, quando nos comparamos a outros e nos consideramos superiores que os outros, geralmente nós estreitamos a nossa lista também. É muito fácil nós nos julgarmos superiores ou melhores a outras pessoas em um número limitado de itens. Certamente, se nós abrirmos o leque dos pecados, sem sombra de dúvida, sem medo nenhum de errar, com toda a convicção que eu tenho, ninguém daqui de dentro escaparia. Ninguém daqui de dentro seria salvo se não fosse a graça. Nenhum sequer. Por mais que você esteja aí mentalmente estreitando a sua lista e tentando justificar a você mesmo, como esse homem fez, orando de si para si mesmo, certamente todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí ele diz: nem ainda como este publicano. Aqui foi o pior erro dele, porque enquanto ele estava no campo, da subjetividade, quando ele estava falando de forma geral, quando ele estava falando os outros homens, mas aí ele apontou, ele fez uma comparação específica, ele mexeu com outra pessoa, ele feriu outra pessoa, ele envolveu outra pessoa numa balança de autojustiça dele. E aí isso incomodou a Deus, mais do que tudo que ele falou antes disso. Isso incomodou ao Senhor a ponto de elaborar essa parábola, muito mais do que tudo que ele fez por si só. Quando ele se compara a um outro homem e julga-se superior a ele, só porque ele era publicano.
Ou seja, o fato de ser publicano era um preconceito que o povo, os homens publicanos sofriam naquela época, porque eles cobravam impostos da sua própria nação para mandar para Roma, que era uma nação pagã. Então era um povo que era muito perseguido e odiado por estarem levando dinheiro dos seus compatriotas para o Estado. Mas quando nós lemos essa passagem e comparamos ela com o Salmo 18, Lucas 18 e Salmo 18, nós vemos que Davi fala mais ou menos a mesma coisa que esse fariseu. Só que a reação de Deus para ele é diferente. A reação como Deus trata Davi é diferente da forma como Deus tratou aquele fariseu. Porque em nenhum momento o fariseu reconhece os seus erros, os seus pecados. E diferente de Davi, reconheceu, e em muitos momentos diferentes. Por exemplo, no Salmo 19, versículo 12, você pode anotar, se assim quiser. Essa mensagem tem 7 referências bíblicas. Nós estamos na terceira. Salmo 19, 12. Ele diz o seguinte: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. No salmo anterior ele parece ser bastante soberbo na sua fala. No salmo anterior ele parece se engrandecer pela sua própria justiça. Como quem diz: eu sou o Davi, aquele segundo o coração de Deus, que matou um leão e um urso com a própria mão, na unha. Eu sou o Davi, que toca e os demônios fogem. Eu sou o Davi que derrotou o gigante Golias. Eu sou o Davi que vence as guerras de Israel. Ele poderia se gabar de muitas coisas, e mais ou menos era isso que ele estava fazendo no capítulo 18, no salmo anterior, no salmo 18. Só que lá, logo em seguida, o salmo seguinte, ele diz: quem pode entender os próprios erros? Ou seja, eu não sei de nada. Eu desisto de entender a profundidade de Deus. Eu não sei de nada. Eu não posso. Quem pode compreender os próprios erros? E aí ele diz: me limpa, me expurga, me purifica dos erros que eu não entendo, dos erros que eu não conheço, dos erros que estão ocultos aos meus olhos. Me limpa desses erros, pois eu quero estar limpo. Mesmo que a minha lista tenha sido estreitada, como a do fariseu, apenas 3 pecados, me limpe daqueles que estão fora desses 3 e que eu não conheço, que eu não sei que estou errando neles, mas nem por isso deixo de ser culpado. Davi tinha um coração voltado para o Senhor de tal forma que nesse Salmo 19 ele diz o seguinte: se eu cometi algum pecado que eu desconheça, até porque eu não sei de nada, se eu cometi algum pecado que me é oculto, que o Senhor me purifique deste também. E aí ele fala de soberba: também da soberba guarda o teu servo, e só assim eu ficarei limpo da grande transgressão. Davi, ele chorava em público. Salmo 6, verso 6. Ele diz o seguinte: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Davi era quebrantado. Davi, ele chorava na presença de Deus, ele se derramava na presença de Deus.
É isso que torna ele diferente do fariseu. É isso que deve mover a nossa vida. Não o sentimento de perfeição que não há, mas esse sentimento de dependência de Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Ele reconhece as suas fraquezas no Salmo 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. São palavras incompatíveis com um rei, como era Davi. Eu sou pobre e necessitado. Que rei diz isso? Qual é a realeza que se apresenta como pobre e necessitado? Nenhuma, só Davi. Então Davi era segundo o coração de Deus por causa dessa postura que ele tinha. Mesmo tendo suas qualidades, mesmo tendo os motivos de que se orgulhar, ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Glória a Deus. Eu tenho tantos imóveis, eu tenho um saldo na minha conta, eu tenho aplicações, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tudo que eu tenho eu conquistei com o suor do meu trabalho. São frases que nós eventualmente ouvimos na nossa vida. Mas Davi se comportava de forma diferente. O Senhor cuida de mim. É o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que cuida de você. Se você está bem, se você tem casa, se você tem carro, se você tem dinheiro, se você tem autoridade, se você tem poder, se você tem isso ou aquilo, o máximo que você pode dizer é: o Senhor tem cuidado de mim. E se você não tem nada disso, não deixe de dizer: o Senhor cuida de mim. Por isso a situação não está pior. O Senhor cuida de mim, disse o rei Davi. Eu sou pobre e necessitado, disse a lâmpada de Israel. Ele confessa as suas falhas no Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. No versículo 50, no Salmo 51, o verso 3, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O reconhecimento dos próprios erros, o reconhecimento dos pecados, é o que fazia com que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus. Porque a quantidade de defeitos, a quantidade de pecados que Davi cometeu não permitiria que ele recebesse esse título, o homem segundo o coração de Deus. Mas ele recebeu. Ele recebeu o testemunho do próprio Deus, de ser um homem segundo o coração dele. E aí, o que nós aprendemos comparando esses dois homens? O salmista, Davi, do Salmo 18, e o fariseu de Lucas 18, o fariseu da parábola de Jesus. Nos dois textos, eles foram muito orgulhosos na sua fala. Nos dois textos, eles poderiam até estar falando a verdade, mas de forma muito arrogante. Certamente esse fariseu tinha muitas qualidades. Certamente esse fariseu tinha muitas virtudes. Da mesma forma Davi. É certo que ele tinha muitas qualidades, é certo que ele tinha muitas virtudes. E o problema não está em ter qualidades e ter virtudes.
E o problema também não está em reconhecer essas qualidades e reconhecer essas virtudes. O problema também não está em dizer, em falar essas qualidades, essas virtudes. O problema não está aí, porque os dois fizeram isso, só que um não foi justificado e o outro foi. O que fez com que Davi fosse justificado não foi o falar, foi a posição do coração dele. A intenção do coração dele era diferente da intenção do coração deste fariseu. Eles disseram basicamente a mesma coisa, só que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia também reconhecer as suas falhas, sabia também reconhecer os seus defeitos, reconhecia e pedia perdão quando errava, como nós lemos em diferentes salmos. Reconhecia que era Deus quem o sustentava, que era Deus quem cuidava dele. Do ponto de vista do conteúdo, eles eram exatamente iguais, mas a diferença deles está nas intenções do coração. Às vezes a gente vê alguns homens de Deus fazendo coisas reprováveis, e você e nós, temos a tendência natural de criticar, e o fato dele ser um homem de Deus piora e agrava a nossa crítica. Está fazendo isso de errado, e é presbítero, está fazendo isso de errado e é pastor, está fazendo isso de errado e é missionária, como se o título tirasse a sua humanidade. E nós temos essa tendência natural de agravar a crítica, de apontar e de julgar, porque isso está na nossa natureza. Nós temos isso muito enraizado no nosso coração. E aí, quando nós observamos essas pessoas, que são pessoas de Deus, cometerem erros assim como Davi cometeu, nós temos esse hábito de julgá-las, mas tem um grande problema quando nós julgamos essas pessoas, porque nós não sabemos o que está passando dentro do coração delas. Nós não sabemos qual a intenção do coração daquela pessoa. Nós vemos grandes homens de Deus fazendo coisas erradas na Bíblia, e instantes depois Deus usa aquelas pessoas, como o caso de Sansão. Eu me choquei quando eu li Juízes e vi a história de Sansão, como em um momento da história dele ele estava num bordel, e alguns versículos na frente ele estava sendo usado poderosamente por Deus. Me incomodava isso quando eu li essa passagem na Bíblia. Como é que pode esse homem ser usado por Deus tão poderosamente, vivendo uma vida dessa? Como é que pode Davi ser o antecessor do próprio Jesus Cristo, Filho de Deus? A profecia dizia que o Messias seria filho de Davi, um homem que não tinha moral para receber tal título. E aí, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós olhamos com nossos olhos, estreitando a nossa própria lista de pecados para nos tornarmos melhores do que ele. Mas quando Deus nos olha, Ele nos vê exatamente todos iguais, todos pecadores, sem nenhuma exceção. O próprio Davi, em um dos salmos, ele diz: não há quem faça o bem, nenhum sequer. Ele estava revoltado nesse dia, até ele se incluiu no meio. Não existe uma pessoa que faça o bem nessa terra, nenhum sequer. Ele é bem enfático na sua fala. E que nós devemos aprender com a comparação desses dois textos e desses dois homens, é que nós precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus, pedir misericórdia a Deus, para que Ele nos justifique pela sua infinita graça, pelo seu infinito amor, pelo seu infinito perdão e misericórdia, porque só assim seremos justificados. Que o nosso comportamento nunca seja o comportamento deste fariseu, que se auto-justificou
diante dos homens e que cresceu diminuindo o publicano, se destacou abatendo o publicano, a ponto que ouvissem Jesus ficassem sem resposta. O publicano bate no peito. Vamos ler? Lucas 18. Glória a Deus. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A frase, a oração do publicano foi muito resumida: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Nessa tradução aqui, são apenas 7 palavras. Apenas 7 palavras resumiram a oração desse homem. Algumas passagens na Bíblia me intrigam pela simplicidade. Essa é uma delas. Na cruz tem uma outra cena em que um homem do lado de Jesus, um criminoso, bandido, com vários crimes nas costas, ele disse apenas uma frase: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa única frase foi suficiente para que ele até hoje esteja lá do lado de Jesus. Essa única frase foi suficiente para determinar a eternidade inteira daquele homem, a eternidade inteira no inferno ardendo, ou a eternidade inteira no paraíso. Essa única frase, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, foi o suficiente para mover o coração de Deus em favor daquele homem. Só essa frase. A oração desse homem é tão simples quanto: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus segue dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ensine a nos humilharmos. Certa vez eu disse aqui: quando você se humilha, você chega na frente de qualquer pessoa que queira te humilhar. E aí quem tentar te humilhar não vai conseguir te humilhar, porque você já se humilhou. Então, como é que você, pastor Nivaldo, costuma usar essa expressão, né? Como é que alguém vai te derrubar se você já está deitado? Como é que alguém vai passar uma rasteira em alguém que está deitado? Então, quando você deita no chão, ninguém mais consegue te derrubar, porque você já está no chão, não há para onde cair. Se nós nos humilharmos, ninguém vai conseguir nos humilhar. Ninguém conseguiu humilhar Jesus no Calvário, porque descer do céu e vir para a terra já é humilhação demais. Deixar a glória e a majestade do Alfa e do Ômega, do Verbo, o princípio e o fim, o Criador de todo o universo,
deixar a majestade e passar a ser homem, já é humilhação demais. Ninguém conseguiria humilhar Jesus, porque ele humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, e humilhou-se ainda mais, morrendo na cruz. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Isaac. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pai eterno, Deus Altíssimo, Santo Deus de misericórdia. Senhor amado, nós te glorificamos, ó Pai, por esses momentos em Tua presença, por esse culto maravilhoso, pela Tua palavra, Senhor. A oportunidade a nós concedida de estarmos unidos e reunidos aqui em Tua casa para Te cultuarmos. Pai, que a Tua palavra, que os Teus ensinamentos estejam em nosso coração, Senhor. Que não se perca, Senhor, que venha a estar vivo, dando frutos e lembrando-nos, Senhor, na nossa caminhada. Pai querido, te apresentamos, Senhor, nossos caminhos de volta para os nossos lares, Senhor. Vai tirando todo empecilho, toda cilada, toda armadilha, tudo aquilo que porventura o inimigo de nossas almas tem armado contra teus servos, Senhor, ao caminho de volta para casa. Pai, ser conosco, dá-nos uma noite abençoada, uma noite de sono revigorante, Senhor. Senhor, ser conosco, nos ajuda, nos conduz, ser com a tua igreja, e assim nós te agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Vamos receber as bênçãos dos apóstolos, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que esperam o retorno do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Os irmãos tenham um bom final de noite na presença de Deus. Amém.